Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área novamente e no nosso encontro de hoje daremos continuidade a um conteúdo gramatical que requer muita prática e requer muita atenção de vocês. Principalmente, como eu já vinha dizendo e vocês sabem muito bem disso, que exige muito de vocês na hora da redação e acaba, infelizmente, tirando alguns pontos bem consideráveis de vocês, justamente na competência 1, que é o conteúdo de crase, não é isso? Beleza? Então, antes de falar, antes de dar continuidade a algumas coisas mais específicas, lembrar que a crase é um fenômeno gramatical de junção de duas vogais, um A com outro A. Cuidado, lembra disso. E quando eu tenho a junção de um A com outro A, justamente ele vem fruto de... Ele gera esse fenômeno gramatical, que é a crase, quando eu junto um A com o outro. E para indicar esse fenômeno gramatical, nós temos a utilização de um sinal gráfico. Não é isso? De um sinal de pontuação, que chamamos de acento grave. Então, não confundam crase com acento grave. O acento grave serve para indicar a crase. E lembrando, quando eu falo de crase, naturalmente eu falo de regência, seja ela verbal ou nominal. E o que é a regência? Quando há termos que entre eles há uma relação de completude. Não pode ser obrigatória ou não. Aí a gente está associando aos complementos nominais, está associando aos verbos transitivos diretos, indiretos e até mesmo aos verbos intransitivos. Aí lembra, por exemplo, o verbo visar. Visar no sentido de ver. Quem visa, visa algo, não visa algo no sentido de ver, ou seja, não pede preposição. Mas lembra, aí eu também tenho uma relação de regência, porque tem um termo que está completando o sentido do outro. Beleza? Visar no sentido de objetivar, que vocês usam muito na redação. Cuidado, o verbo visar no sentido de objetivar. Aí sim, ele terá a necessidade de uma preposição. Quem visa, visa algo. E se eu estou falando de verbo, naturalmente eu estou falando de regências verbais. Isso também pode acontecer naturalmente com os nomes. Eu já chamei a atenção de vocês para isso antes, quando lá no material que eu disponibilizei para vocês, eu coloquei algumas estruturas que vocês tendem, por exemplo, a usar costumeiramente na redação. Estruturas como adaptado a, obrigatório a, destinada a, apto a, restrito a, acessível a, aplicado a, intrínseco, ligado e favorável. Lembrando que esses primeiros exemplos nós temos aqui justamente adjetivos, adaptado, obrigatório e por aí vai. Também temos a possibilidade dos substantivos, respeito, igualdade, direito, desafio, acesso, contribuição e adaptação. Ou seja, nomes que pedem complemento regido por preposição. E nesse caso, a preposição a. Lógico que aí eu estou aliando o útil ao agradável. Ao tempo que eu falo de crase, eu preciso falar de regência, porque só acontecerá crase se houver regência. E aí eu estou falando especificamente de algumas regências de verbos ou nomes que pedem a preposição a, que é 50% do caminho para acontecer o fenômeno da crase. Beleza? Então vejam aí que quando eu tenho nomes que têm essa necessidade de um complemento ou tem uma relação de completude não obrigatória, muitas vezes com aquele outro termo, pode vir ou não com preposição. Então não esqueçam, falar de regência é quando eu tenho essa relação com ou não, com ou sem preposição, beleza? Lembra dos verbos transitivos diretos. Quem compra, compra algo, e como eu dei ainda agora, o exemplo do verbo visar. E aí eu já chamo a atenção de vocês na redação para essas expressões. Fiz questão de colocar essas expressões, não significa que são as únicas, e que vocês utilizam muitas expressões que naturalmente já pedem preposição. Porque quando a gente está falando também de regência, nas provas, obviamente, sempre vão aparecer questões, quando eu digo sempre, na esmagadora maioria das vezes aparecem questões justamente que você tem que focar e ter mais atenção na questão de regência, seja ela verbal ou nominal, associada a uma preposição. Raramente aparece uma questão em que ele vai falar de regência em que não tem preposição. Mas lembrando, falar de regência pode ter sim a presença, pode não ter a presença de uma preposição. E nesses casos aí, são expressões nominais e inclusive verbais, como eu dei o exemplo do verbo visar, que vocês usam muito na redação, que pedem a preposição a, quando o verbo visar está no sentido de almejar, no sentido de objetivar. Ou seja, quando vocês estão escrevendo isso aí, é 50% de chance de acontecer o fenômeno gramatical da crase, aquilo que eu iniciei a aula dizendo, certo? E para acontecer o fenômeno da crase, lembra, a palavrinha que vem na frente ela tem que ser uma palavra o quê? Feminina. Feminina. Então, por isso que a crase ela surge da junção de duas letras A, que é justamente o A preposição
Olha a listinha que eu coloquei para vocês aí, vou até repetir. O respeito, a igualdade, o direito, os substantivos aí, destinado, obrigatório, adaptado e tantas outras. Vejam que esses termos aí nominais, assim como os verbos, sempre estou repetindo, não esqueçam, que pedem a preposição a, quando junta com a palavrinha que vem na frente, que é uma palavrinha feminina, subentende-se a presença de um artigo também feminino. Então, ali eu vou ter a junção da crase. Lembrando também que isso pode ser cobrado de vocês, inclusive nas questões de variedade linguística. Olha que sacada interessante. Por que, Paulo? Nas questões de variedade linguística. Quando eu estou falando de crase, e eu uso um exemplo que acontece crase, na fala ele é imperceptível. Por exemplo, visar a aprovação, no sentido de almejar, né? De objetivar. Paulo, os alunos visam a aprovação. Esse aí eu falo literalmente só o som de um A. Paulo visa a aprovação. Na hora que eu vou para a escrita, temos uma marcação gráfica aí. Então, podia ser até uma questão aí que mexesse com ideias em torno da modalidade escrita e da modalidade falada da língua. Então, na oralidade, esse aí ele é basicamente um. Certo? Só que quando eu vou para o texto escrito, pelo fato de eu ter a marcação com acento indicador de crase ali, com acento grave, eu tenho que entender que aquele acento ali, ele está resumindo, vamos dizer assim, está demarcando, naturalmente, a junção de duas letras A, de duas vogais. A preposição a, que veio do verbo, por exemplo, visar, quando a gente usou, que poderia vir de um nome adaptado, acesso e por aí vai, e poderia vir de qualquer outra situação que exigisse aquela preposição a, associada à palavrinha que vem na frente, que é uma palavra feminina. Beleza, gente? Tranquilo? Então, a gente chega a algumas regrinhas básicas, retomando algumas regrinhas básicas, principalmente aquelas que vocês mais usam, e a gente já começou e já fez vários exemplos, e vocês já perceberam que vocês, na hora que estão escrevendo a redação, a organização gramatical de vocês em torno da crase, do fenômeno gramatical crase, gira em torno basicamente de poucas regras. Paulo, mas eu vejo no material, em outros materiais, tal, que são inúmeras regras. Beleza, mas foca naquelas que vocês tendem a usar com mais frequência. Por exemplo, primeira regra básica de uso do acento grave, que é justamente antes de palavras femininas. Paulo, mas eu já vi situações em que tem uma crase que é uma expressão masculina. Eu vou só lembrar vocês aqui uma situação. Estejam atentos, por exemplo, aqui, ó. Cadê? Aquele e aquilo. Ó, dei um lápis àquela menina, dei um lápis àquele menino. Refiro-me àquilo. Então, anota aí nas suas observações. Pronomes demonstrativos. Aquela, aquele e aquilo podem ocorrer fenômeno gramatical da crase diretamente na própria palavra. Percebam que aquele é uma palavra masculina. Então, cuidado. Não ocorre crase 100% antes de palavras femininas. Um caso muito clássico é antes da expressão do pronome demonstrativo aquele, aquilo e aquela. Ou seja, inclusive acontece o fenômeno da crase na própria palavra, não é no azinho solto. Ó. Quem dá um lápis a alguém. Eu tenho um verbo bitransitivo. Quem se refere a algo, a alguma coisa. Refiro-me àquilo. Ó, refiro-me a. Dei um lápis a. Beleza? No caso aí, o acento indicador de crase, o acento grave, ele vai diretamente no próprio pronome demonstrativo. Falando aí do pronome demonstrativo, aí eu já lembro a vocês que os outros pronomes demonstrativos, este, esta, isso, seja masculino ou feminino, eles aí não recebem o acento grave. A exceção são os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, que é outra situação que vocês podem usar com muita frequência na hora da redação. Beleza? Então, aí lembrando, pode acontecer crase antes dos pronomes demonstrativos, especificamente aquele, aquele, aquilo. Crase sempre antes de palavras femininas. Qual o macete que a gente viu? Está na dúvida, troca por uma palavra masculina. Por exemplo, se é o acesso, se é adaptado, é adaptado a alguma coisa. Aquela palavrinha feminina que vem na frente, troca por uma palavra masculina. Adaptado ao procedimento. Veja que na minha fala aqui, ó, ficou ao procedimento. Quando a gente substitui a palavrinha feminina por uma palavra masculina, quando fica a expressão ao, é porque a gente sabe que ali aquela palavra feminina vai receber o acento grave. Ou seja, essas duas situações são situações que vocês giram muito em torno do texto de vocês. E como eu já disse a vocês em outras situações, gente, tem momentos em que vocês o texto inteiro, às vezes nem usam o acento indicador de crase, o acento grave. Então, sempre antes de palavra feminina,
Cuidado com os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Outra situação, crase nunca antes de verbo. Crase nunca antes de verbo. Terceira situação que tende a ser mais usada por vocês. Crase nunca antes de verbo. E uma quarta situação que também é muito comum de serem utilizadas por vocês é aquelas situações em que o acento, a expressão feminina, ela vai estar dando uma ideia de algo mais geral, ela vai estar generalizando. Então, a gente até viu alguns exemplos disso aí já e eu chamo a atenção de vocês. Quando ela estiver generalizando, ela não vai receber o acento grave. Paulo, como assim? Um exemplo, o primeiro exemplo que nós vimos logo quando começamos a discutir isso aí. Nessa perspectiva, vejam aqui a primeira linha, é perceptível que o advento da internet, apesar de facilitar o acesso a informações, veja que para receber o acento grave aí deveria estar plural com plural, ou seja, o A deveria vir seguido do S. Mas por uma questão de sentido, o candidato aí tirou o S justamente para generalizar essa informação. Ou seja, o fato de ter uma palavra feminina aí não me garante o acento indicador de crase, ou seja, o acento grave, porque aí eu tenho uma expressão feminina que está generalizando. Mesmo a palavra anterior, acesso, exigindo uma preposição a. Então teria tudo aí para acontecer crase, porém não acontece justamente porque a palavra que vem na frente ela está generalizando, inclusive ela está no plural. E o A deveria vir seguido do S. Então aí eu teria duas possibilidades. Ou diria o acesso à informação, singular com singular, e o A receberia o acento grave, ou diria o acesso às informações, plural com plural. E o as também receberia o acento grave. Óbvio que isso que eu estou dizendo, gente, isso que eu estou dizendo vai depender do contexto, da situação, daquilo que eu, enquanto produtor do meu texto, desejo colocar como sentido para aquela estrutura frasal. Beleza, gente? Bacana? Outras situações, outros casos virão e com os exemplos, com a resolução dos trechos aí, das situações, a gente vai fixando. Mas, basicamente, preste atenção nesses casos que eu acabei reforçando aí para vocês hoje. Tranquilo? Muito bom revê-los e até a próxima. Valeu!